certo? Exatamente. Mas olha, mas existe a questão da participação, né, no crime. O solteiro não falsifica, mas se ele dá auxílio moral no crime de falso, ele pode entrar como partícipe. Então, até na bigamia imprópria tem o crime de falsidade como meio. Sim, porque a bigamia imprópria, ela pressupõe que haja a bigamia própria também, né? Então, vai ter a falsidade. Pode ser que não é ele que pratica a conduta do falso, certo? Mas ele, como dando auxílio, nem que seja moral, ele se configura na hipótese do artigo 29, em concurso de agentes como partícipe. Certo. E outra pergunta, rapidinho. Nos últimos artigos que a gente estudou, a gente falou muito sobre simular casamento, mas eu fico em dúvida, o que caracteriza simular um casamento? Você precisa ir no cartório realmente se casar para simular um casamento? Ou só em eu falar que eu estou Não, casada? ali na questão da simulação, pelo contrário, não há formalização no cartório. São dois tipos de simulação. A primeira simulação é aquele que simula a autoridade para celebrar o casamento. Então, alguém se passa pelo juiz de paz, que é a primeira conduta. A outra conduta é a simulação da própria cerimônia, né? Mas se for no cartório formalizar, não é simulação, certo? Mesmo que tenha motivos outros, né? Que não a própria convivência do casal, certo? Para que haja simulação do casamento, um teatro, né? Não há a formalização. Agora tem que ter a intenção lá de enganar alguém, né? Então, se eu só me juntar com uma pessoa e começar a dizer que a gente está casado, que a gente começar a usar alianças, já vai servir como uma simulação pelos Não, artigos? não, você não vai estar, Não necessariamente, né? você não está simulando a celebração do casamento. Você apenas está considerando que a sua união estável é uma relação semelhante ao casamento. Certo, então precisa ter a simulação da cerimônia. Exatamente. Muito obrigada. Com o intuito de enganar, né? Tá ok? Ok, muito obrigada, professor. Nada. Então vamos lá, pessoal. Vou projetar aqui na nossa tela o nosso material de hoje. Pessoal, então vamos dar continuidade aos crimes contra a família. Anteriormente a gente viu os crimes contra o casamento, né? Viu o crime de bigamia, viu o crime de induzimento a irrecensial e ocultação de impedimento, viu o conhecimento prévio de impedimento, a simulação de autoridade para a celebração do casamento e a simulação do casamento em si. Então, a gente viu os artigos 235 a 239. A gente viu que do 235 até o 237, a gente tem norma penal em branco, pois a complementação dessa norma, ela é dada pelo Código Civil, certo? Então, a gente viu que os impedimentos vão estar no artigo 1521 do Código Civil, enquanto que o que é considerado erro essencial vai estar no artigo 1557 também do Código Civil, logo, norma penal em branco homogênea. A dúvida que ficou, pelo que eu percebi nas discussões no grupo do WhatsApp, mas eu acho que já foi dirimida, era em relação à questão de quando considera-se 235, 236 e 237.
Porque os três falam de impedimento. Os três falam do impedimento do artigo 1521 do Código Civil. Então, o impedimento foi o casamento, é bigamia. O impedimento não foi casamento, aí pode ser o 236 ou 237. Mas houve a conduta de ocultar, né, ou induzir a erro, né, ocultar o impedimento. Aí é 236. Se não há conduta de ocultação do impedimento, é 237. E aí a indução referente ao erro essencial, que é o que consta no artigo 1557 do Código Civil, é 236 também. Observar que o 236, no parágrafo único, tem duas particularidades, né? Então, nós vamos ter o único crime no nosso ordenamento jurídico cuja ação penal é personalíssima, ou seja, com a ausência do ofendido, não há como proceder à ação, e que há uma questão prejudicial, né, que funciona aí como uma condição de procedibilidade à ação penal, que é o trânsito em julgado da ação que anule o casamento por erro ou impedimento. Então, isso foi o que nós vimos na nossa aula anterior. Hoje, a gente começa o segundo capítulo, né? Nós vamos ver os crimes contra o estado de filiação. Vai dos artigos 241 ao 243. E o que seria essa filiação, pessoal? A filiação seria o vínculo existente entre pais e filhos, ou a relação de parentesco, né, em linha reta de primeiro grau, né? Então, essa relação descendente-ascendente é a relação de filho para pai, e o inverso, na relação ascendente-descendente de pai para filho, que é a chamada filiação natural, ou aquela relação socioafetiva entre pais e filhos adotivos ou advindos de outro tipo de, por exemplo, de inseminação artificial, né? Então, que seria a filiação, chamada filiação civil. Não importa, pessoal, se é a filiação natural ou a civil, por força da Constituição Federal, nós não podemos fazer distinção. Então, o artigo 227, parágrafo 6º da Constituição Federal, traz a impossibilidade de se fazer essa distinção. Logo, o Código Penal, ao trazer um capítulo referente ao estado de filiação, ele vai estar protegendo todo tipo de filiação, certo? Tanto a filiação natural quanto a filiação civil. Logo, pessoal, o bem jurídico tutelado, né, o valor protegido por esses três tipos penais que compõem o capítulo, né, é o vínculo jurídico e socioafetivo entre pais e filhos. Bem como, em algumas hipóteses, a fidúcia, né, a veracidade no que diz respeito a registro civil, especificamente ao registro de nascimento. Nós vamos ter o crime de registro de nascimento inexistente no artigo 241. No 242, ele é um tipo múltiplo, né? Nós temos mais de uma figura, mais de um crime no 242. Então, nós vamos ter o parto suposto, o registro de filho alheio como próprio, e a supressão ou alteração de direito inerente ao estado civil de recém-nascido. Então, isso é o que é o conteúdo do caput do 242, 3 crimes. E o 243, o crime chamado sonegação de estado de filiação. Observar que, da mesma forma que eu já tinha feito observações acerca de ação civil ser matéria prejudicial ao direito penal, né? Então, por exemplo, nós estamos nos crimes contra o estado de filiação. Se há discussão de, por exemplo, no âmbito civil, de um reconhecimento de paternidade, isso é um direito
é, é um, uma discussão referente a Estado Civil, né? Logo, qualquer tipo dessa discussão suspende-se o processo penal porque é matéria prejudicial. E aí existe uma súmula do STJ, súmula 415, que vai tratar do tempo que um processo pode passar suspenso. Essa súmula não se refere especificamente a essa matéria, mas em qualquer matéria penal, certo? Então, o período de suspensão é o mesmo período do prazo prescricional. Vocês estudaram lá em Direito Penal 1, né, no artigo 109, tinha lá uma tabelinha que eram os prazos prescricionais, certo? Então, a depender da pena máxima e abstrata, nós vamos ter alguns períodos de prescrição, né? 3 anos, 4 anos, 8 anos, 12 anos, né? Então, é o tempo máximo que pode ser suspenso um processo. Logo ao passar esse tempo, começa a contar novamente o prazo prescricional. Então, é como se a gente tivesse a prescrição em dobro, né? Um período em que ele fica suspenso e outro período em que começa a contar o prazo e que corresponde ao mesmo tempo. O artigo que inaugura esse capítulo dos crimes contra o Estado de filiação é o artigo 241, que é o registro de nascimento inexistente. Esse é o penal mais simples, mais fácil. Não há dificuldade alguma em entender esse tipo penal. Então, seria promover no registro civil a inscrição de nascimento inexistente. Então, essa conduta é a conduta de quem se dirige até um cartório de registro civil e faz com que o oficial do cartório registre alguém que nunca nasceu, certo? Essa é a conduta do 241, que não tem nem o que explicar aqui, né? Basta o registro de alguém que nunca nasceu, já está caracterizado no 241, sem nenhuma sem dolo específico. O dolo é genérico, é só a promoção do registro civil de um nascimento inexistente, né? Não tem um especial fim de agir aqui, né? Pode ser por qualquer finalidade, certo? A finalidade aqui seria irrelevante. Então, passando logo para os principais elementos do tipo, nós vamos ter aí a família, né, sendo protegida pelo 241, já visto que o capítulo 2 também se insere nesse título 7º, que são os crimes contra a família, e objetivamente, né, especificamente em relação à confiabilidade, né, a fidúcia do registro civil, especificamente os registros de nascimento, né? Então, esse aqui é o bem jurídico tutelado pelo 241. Nós temos, em relação ao tipo objetivo, o verbo promover e, obviamente, pessoal, se aplica a mesma coisa de relação à bigamia. Olha, falsidade é meio para se registrar alguém, né? Então, ou o indivíduo comete falsidade ideológica ou comete falsidade material. Então, por exemplo, adultera um documento que é emitido pelos hospitais, que é um documento chamado de Declaração de Nascido Vivo, certo? Então, é com esse documento que você se dirige até o cartório e promove o registro de nascimento. Ora, se esse documento está adulterado, tem uma falsidade material no documento, obviamente, após a fase de execução, início da fase de execução desse delito, da mesma forma como já comentamos em delitos anteriores, essa falsidade será absolvida pelo delito aí, fim, que é o 241. Hoje em dia é muito difícil, né, pessoal, isso ocorrer, porque existe esse documento que é emitido pelo
hospital, e tem muito hospital que já tem oficial cartorário já trabalhando no hospital, registrando as crianças no próprio hospital, né? Então, é muito difícil a ocorrência. Isso fica mais para a época do legislador de 40, né? Que talvez não houvesse tanto rigor no que se refere ao controle de registro civil. É crime comum, né, pessoal? Qualquer pessoa pode praticar esse crime. E observem mais uma vez aqui que o Estado vai figurar como sujeito passivo imediato, pois, como nós temos aí como bem jurídico tutelado a fidúcia, né, desse registro civil no que se refere aos nascimentos, obviamente, esse direito aí é de titularidade do Estado. E como eu já falei anteriormente, nós vamos ter o dolo genérico, né? Não há exigência de nenhum especial fim de agir. Então, por exemplo, a pessoa pode proceder ao registro de alguém que nunca nasceu para obter um benefício, ou um benefício social, ou incluir essa pessoa, por exemplo, como dependente de um imposto de renda, certo? Mas isso não é exigido pelo tipo subjetivo, né? O motivo pelo qual a pessoa promove esse registro é totalmente relevante para a configuração do tipo subjetivo. E o momento consumativo seria quando o sujeito ativo efetiva esse registro, né, promove esse registro de nascimento que não ocorreu. Então, é a formalização do ato. Podendo, né, pessoal, ser tentado o crime porque o ato, aí no caso, a conduta é plurissubsistente. A gente pode perfeitamente visualizar a fragmentação dessa conduta, né? A pessoa pode chegar com essa certidão de nascido vivo falsa e, ao começar a ser atendido pelo oficial do cartório, o oficial do cartório percebe a falsidade e aí se nega a efetuar o registro. Ora isso é uma circunstância, né, que interrompe a fase de execução alheia à vontade do agente. Logo, possível sim a tentativa e a ação penal aí é pública incondicionada. Eu já comentei sobre a questão do registro de nascimento e prescrição. Eu acho que faltou comentar uma coisa, pessoal. O prazo, o normal, é que o prazo prescricional comece a contar da prática do ato, certo? Normal. Só que crimes que envolvem registro civil, não é assim que se computa a prescrição. Crimes que envolvem o registro civil, o início do prazo prescricional se dá com o conhecimento do fato. Isso vocês veem no artigo 111 do Código Penal. Então, mesmo que alguém tenha promovido o registro de nascimento, eu disse que prescreve com 12 anos, né? Pela pena aí, que a máxima é 6 anos, prescreve com 12 anos. Então, se alguém promoveu o registro de nascimento já há 15 anos e é descoberto hoje, ele não está prescrito. Ele começa a contar o seu prazo hoje, certo? Regra do artigo 111 do Código Penal. Tranquilo até agora, pessoal? Registrar natimorto também faz parte do tipo penal? Sim, o natimorto é um ser que não existiu, né? Porque para o registro, o Cássio, a expedição da declaração do hospital é de nascido vivo. Então, quando há uma declaração de natimorto, não é possível fazer o registro. Se for registrado, também é o crime do 241. Vamos lá, dar continuidade. Pessoal,
Só uma revisãozinha, eu gosto muito de tocar em pontos do Penal 1 para fazer revisões que a memória da gente falha às vezes, né? Quanto ao... Quando a gente analisa o tipo objetivo de um tipo penal, uma das coisas que a gente analisa é o núcleo do tipo, certo? O núcleo é o verbo, né? Nós já sabemos disso. Acontece que quanto ao núcleo, os crimes podem se classificar como uninucleares e plurinucleares. Vocês devem lembrar disso também. Então, eu tenho crimes que só tem um verbo e tenho crimes que tem mais de um verbo, certo? São tipos também chamados de múltiplos. Quando se classifica um tipo múltiplo, a gente classifica em tipo múltiplo alternativo ou tipo múltiplo cumulativo. Um tipo, ele é chamado múltiplo cumulativo quando eu tenho mais de um verbo, certo? E quando o sujeito ativo adentra a ação de mais de um verbo, ele responde cumulativamente em concurso material. E o tipo é chamado múltiplo alternativo quando o tipo penal tem mais de um verbo e não importa quantos verbos o sujeito ativo adentre com sua conduta. Caso seja em um mesmo contexto fático, ele vai responder apenas por um crime. Um exemplo. Lá no artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, né, tem o crime de tráfico de drogas, artigo 33. Ele tem 18 verbos. Então, ele é um crime múltiplo. Então, tem lá, guardar, armazenar, ter em depósito, vender, fornecer para consumo de terceiro. Então, 18 verbos. Que são dispostos de forma alternativa. Como assim? Eles são separados por vírgula, né? E no último, entre o penúltimo e o último verbo, vai ter ou. Fazer isso, vírgula isso, vírgula isso, vírgula isso, ou isso. Então, pela própria redação, a gente percebe que o legislador, ele quis que, caso ocorra a prática de mais de um verbo no mesmo contexto fático, a gente responderia apenas por um delito. Ocorre que, por outro lado, nós temos os chamados múltiplos cumulativos. Quando o tipo é múltiplo cumulativo, a vontade do legislador é que, se o agente adentrar mais de um verbo, ele vai responder tantas vezes a conduta dele se amolde a um verbo, certo? Então, a dica para saber se um tipo é múltiplo cumulativo ou múltiplo alternativo é verificar como é que estão dispostos os verbos, né? Se eles são separados por vírgula e entre o penúltimo e o último nós temos o ou, é alternativo, ou seja, há apenas um crime, independente do número de condutas que se amolde aos verbos. Já a técnica que o legislador usa para determinar que um tipo é múltiplo cumulativo é diferente. Ele bota uma conduta, ponto e vírgula, outra conduta, ponto e vírgula, outra conduta, que é o caso que nós temos no 242. Então, vamos fazer a leitura aqui do 242, como é? Dar parto alheio como próprio, ponto e vírgula. Registrar como seu filho de outrem, ponto e vírgula. Ocultar recém-nascido ou substituí-lo, suprimindo ou alterando o direito inerente ao Estado Civil. Então, nós vamos ter 4 verbos: o verbo dar, o verbo registrar,
o verbo ocultar e o verbo substituir. Então, se o verbo dar, né, a expressão dar parto alheio como próprio, é separado por ponto e vírgula de registrar como seu filho de outrem, se o agente dá parto alheio como próprio e depois vai até o cartório e registra o filho de outra pessoa como seu, na verdade, ele vai responder por duas vezes em concurso material o artigo 242. Né? Regra do concurso material está lá no artigo 69 do Código Penal. Né? Então, a regra de aplicação de pena do concurso material é o acúmulo das penas. Então, se ele praticou por duas vezes, deu parto alheio como próprio e registrou como seu filho de outro, na verdade, a pena máxima que ele pode pegar é de 12 anos, né? Porque vai haver o acúmulo material das penas. Por outro lado, né, pessoal, esse artigo aqui é bom para a gente analisar o que é um tipo múltiplo alternativo e cumulativo, porque ele simplesmente é os dois. O artigo 242 do CAPT tanto é um tipo múltiplo cumulativo, quanto é um tipo múltiplo alternativo. Aí, em que momento aí a gente vislumbra que o tipo é múltiplo alternativa? Na última parte, ocultar recém-nascido ou substituí-lo, ou seja, a conduta de ocultar ou substituir é alternativa, né? Se oculta e substitui no mesmo contexto fático, responde apenas por um crime. Agora, se dá o parto alheio, depois registra, depois oculta, aí nós teríamos 3 crimes. Certo? Isso vocês aprenderem em Direito Penal 1, com certeza ficaram entediados com a minha explicação de algo que vocês sabem tão pormenorizadamente. Não é verdade? Então, vamos lá. Saindo aqui da revisão do Penal 1, eu faço uma pergunta a vocês. A primeira conduta é dar parto alheio como próprio. E a pergunta é simples, pergunta de prova. Pergunta 26 da V1, que já está pronta. Em relação ao sujeito ativo, a primeira hipótese dos 242 classifica-se como crime comum ou próprio? Bora, meu povo, acordar, porque eu estou aqui cochilando, porque eu estou desde 2 horas da manhã acordado. Exatamente, Ian. É isso mesmo. O Ian respondeu que é crime próprio, pois tem que ser mulher para agir assim, e o agir assim é dar o parto alheio como próprio, pois só a mulher que dá à luz, né, que pare, né? Pelo menos até os dias de hoje, né? Então, eu espero, né, que se a ciência evoluir a ponto do homem parir, eu espero não estar mais vivo para não presenciar tamanho horror, né? Deve ser uma coisa ridícula, né? Mas é isso. É crime próprio, porque se é dar o parto alheio como próprio, somente a mulher pode fazer isso. Então, tem que ser mulher para ser sujeito ativo da primeira figura. E o que é que significa dar esse parto alheio? Precisa de alguma formalização? Precisa de... Ou basta ela falar, olha, essa criança aqui é minha. Nasceu do meu ventre. É isso mesmo, basta isso. Então, é um crime formal. Basta que ela apresente, né, como ser um filho que ela não gerou, que já estaria praticando esse crime. Certo? Basta isso. É simples assim. Aí nós temos a segunda conduta, registrar como seu filho de outra. Questão também que está na prova. É a questão 32 da prova.
Qual a diferença da segunda figura do artigo 242 para o que é tipificado no artigo 241? Bora, meus caros colegas causídicos juristas. Certo, o sujeito ativo pode ser homem. Nesse caso, eu não tô, a minha pergunta não é em relação a isso, Ian. Nesse caso, o crime seria comum, na segunda hipótese, registrar filho alheio como próprio. Eu perguntei qual é a diferença da segunda hipótese, registrar o filho alheio como próprio, com o artigo anterior, 241, que o Júlio acabou de responder, porque o nascimento ocorre, exatamente. Então, no 241 não há nascimento, aqui há o nascimento, a criança existe, certo? Só que a pessoa registra como sendo seu, sem que isso seja verdade. Tranquilo? Então, a diferença do 241 não existe. 242 existe. Aqui nós temos também, da mesma forma do 241, a proteção à veracidade dos registros civis, né, pessoal? Fazer uma perguntinha básica. Essa não é de prova, não, mas é uma pergunta mais pessoal. Quem aqui nunca ouviu falar, né, pelo menos ouviu falar distante ou no interior, de que alguém tem um filho registrado como seu, não sendo seu? Ou seja, alguém que já praticou essa conduta de registrar filho alheio como próprio. Ninguém nunca ouviu falar nisso. É comum, muito comum. Até hoje ainda é comum isso, pessoal. Né? Então, muitos de vocês que eu estou vendo aqui no chat estão respondendo que já ouviu falar, já escutou falar, que sim, que no interior é comum, que é cultural. Não estou falando de adoção, Ingrid. Estou falando da pessoa ir no cartório, certo? E não passar pelo processo de adoção e registrar diretamente. E o Cássio fala adoção no estilo brasileiro. Nesse ponto onde um dos pontos que eu queria chegar. Essa segunda hipótese, pessoal, ela é conhecida doutrinariamente como adoção à brasileira, né? Essa adjetivação à brasileira, não, Júlio, não é o caso, certo? Não se encaixa como erro de proibição. Essa adjetivação à brasileira, normalmente ela serve para você designar algo que vem acompanhado de feijão preto e farofa, né? Ou uma gambiarra, né? Nesse caso, é uma gambiarra, né? E aí, pessoal, será que essas pessoas que vocês conhecem, a Diana conhece, a Antônia conhece, certo? Um aqui diz que tem um tio que é registrado assim, certo? Será que eles realmente praticaram crime? Essas pessoas tão próximas a vocês são criminosas? Sim ou não? Sim, sim. Sim, é considerado crime. Aí o Cássio respondeu uma coisa que é correta. É crime, pessoal. E aí vem o depende, né? O depende, vocês estão. Quem respondeu uma prova minha com depende, não, não precisa mais voltar para a aula no dia seguinte, não, viu? Está dispensado até o resto do semestre. Só precisa voltar no semestre seguinte, mas para cursar a mesma disciplina. Depende aqui, só é para a gente aqui, certo?
O Cássio faz uma observação interessante. Depende da intenção ou para salvar de uma miséria. Vamos ver o que diz, pessoal, o parágrafo único. Se o crime é praticado por motivo de reconhecida nobreza, aí a pena é de detenção de 1 a 2 anos, podendo o juiz deixar de aplicar a pena. Então, pessoal, o que o Cássio fala, né, e aí os que responderam depende também, né, estão corretos, né, apenas não justificaram, e é que se há um reconhecimento de um motivo nobre, como, por exemplo, o Cássio falou, salvar da miséria, né, o juiz vai reconhecer esse motivo nobre e vai aplicar esse dispositivo do parágrafo 1º, que tem dupla natureza jurídica, né, pessoal? Então, ele funciona como um privilégio, né? Então, a primeira parte do parágrafo único, da pena do parágrafo único, é a detenção de 1 a 2 anos, então o crime deixa de ser de médio potencial ofensivo para ser de menor potencial ofensivo, e há a outra natureza jurídica, quando o juiz deixa de aplicar a pena, isso é uma causa de extinção de punibilidade, que é o perdão judicial. Então, vocês estudaram também lá no Direito Penal 1, no artigo 107, que tem uma lista, né, uma lista não taxativa, meramente exemplificativa, que uma das hipóteses que tem no 107 é o perdão judicial quando a lei prevê, né? Nesse caso, há uma previsão de perdão judicial. Então, aqui, há sim essa possibilidade, né, o crime existe, mas pode haver o perdão judicial, né? Não é que o crime não exista. O crime existe, só que há o perdão judicial, né? O crime não existe quando há a tipicidade da conduta. Então, por exemplo, quando a gente estudou a bigamia, quando o casamento era anulado, o primeiro ou o subsequente, por motivos que não a própria bigamia, o crime deixava de existir. Aí, ali era uma exclusão de tipicidade. Aqui a natureza jurídica não é essa. O crime continua existindo, só que há o perdão judicial, quando há o reconhecimento dessa nobreza. Eu já disse aqui em outras oportunidades, né, pessoal, que eu gosto de trazer algumas perguntas do pessoal do horário AB para a gente compartilhar também as dúvidas dos outros colegas, né? Então, sempre o pessoal do horário CD, o EF, quanto mais tarde é a aula, mais assunto para a gente conversar tem, né? Porque a gente vai trazendo coisas, bagagem das outras aulas. Aí é sempre esse questionamento, né? Sobre a questão do elemento subjetivo, né? E como é que eu vou saber que essa motivação é nobre? Olha, pelas circunstâncias, né? Óbvio que se você registra uma criança com o objetivo de torná-la seu empregado, não há nobreza alguma nisso. Mas se é, por exemplo, como o Cássio falou, para livrar ela de uma situação de miséria, você pode vislumbrar essa nobreza. E aí, a aluna ainda insistiu, mas é muito subjetivo. É muito subjetivo, tanto é que o nome da elementar é elemento subjetivo, né? Então, nós temos que extrair isso das circunstâncias. Eu até comentei com eles, né? Talvez vocês já tenham ouvido falar no filme chamado Minority Report, que o tema do filme é o pré-crime, né? Então, era uma situação de ficção onde os agentes policiais agiam na fase de cogitação do crime. Então, eles tinham lá umas espécies de paranormais que conseguiam visualizar e dizer quem iria praticar um crime. E aí essa pessoa era presa antes de entrar na fase de execução, ou até eram os precórios, exatamente, Arthur.
E nós não temos isso, nós não temos. E para quem tem conhecimento do filme, sabe que até eles falhavam, né? Então, não há como você determinar precisamente qual é a intenção de alguém, né? Ninguém consegue penetrar no cérebro da pessoa, certo? Pelo menos ainda não, né? Existem estudos de inteligência artificial que já, por exemplo, representam, a partir de pulsos cerebrais, imagens que a pessoa já presenciou, né? Mas são imagens, só uns negócios borrados que ninguém entende nada. Mas não é possível fazer isso, né? Então, a gente tem que extrair das circunstâncias. Então, assim a, a, vai ocorrer com essa questão da nobreza. Tranquilo? Vamos lá, pessoal. Então, a gente ainda tem uma terceira hipótese, do 242. E essa terceira hipótese, pessoal, deixa eu só fazer um pedido a vocês. No meio da aula do AB, os alunos começaram a reclamar que o som estava cortando, certo? E aí eu tive que usar um microfone externo. Eu não uso o microfone externo porque fica tirando minha atenção, sabe? O negócio eu começo a ficar perturbado com. Mas se o som estiver ruim, vocês avisem, por favor, que aí tá cortando, tá? Então, se de alguém tá cortando, eu vou começar a usar o microfone. Não sei para que eu fui dar a ideia. Mas vamos lá. Edviges, eu estou usando o microfone externo agora. Como é que tá para você? Melhorou? Vixe, agora eu tô numa enrascada, porque uns disseram que tá ótimo, outros disseram que piorou. E o que que eu faço? Agora eu fiquei sem saber o que fazer. Agora ficou mais baixo, o professor. O som tá mais baixo agora. Antes estava mais alto. Vamos lá, vamos continuar. Se alguém sentir dificuldades, eu tento dar outro jeito agora. Vamos lá, vamos se adequando aqui. Quanto à terceira hipótese, pessoal, tem a conduta, tem dois verbos, né? Ocultar e substituir. E observem que eles são alternativos, né? É ocultar recém-nascido ou substituí-lo, suprimindo ou alterando o direito inerente ao Estado Civil. Então, dar, registrar, eles são cumulativos e são cumulativos em relação a ocultar e substituir. Mas ocultar é alternativo em relação a substituir. Beleza? E ficou claro? Então, na última hipótese, os dois verbos ocultar e substituir são cumulativos em relação aos anteriores, registrar e dar, mas um em relação ao outro, eles são alternativos. Então, quem dá o parto alheio como próprio, registra e depois oculta, pratica 3 crimes. Mas quem oculta e substitui, em um mesmo contexto fático, nós temos apenas um crime, assim como a gente já explicou. Na classificação dos crimes contra o núcleo do tipo, eles sejam, por serem plurinucleares. Observem que essa
última hipótese, diferente das anteriores, que não tem elemento específico do tipo, aqui nós temos um elemento específico, subjetivo, que é a intenção do agente de suprimir ou alterar direito inerente ao Estado Civil. Então, tem que haver essa intenção, certo? Então, vamos supor que alguém seja filho único, né? E aí seria o único herdeiro, né, dos pais. E ao ter o seu irmãozinho, né, recém-nascido, vendo acabou de chegar, ele tem a brilhante ideia de ocultar essa criança, né? Ou seja, esconder em algum local, e aí não há exigência do local determinado, para permanecer como único herdeiro. Ora, direito sucessório, pessoal, é direito inerente ao Estado Civil. Logo, a intenção desse irmão em ocultar ou substituir é para suprimir esse direito. Então, exige essa obrigatoriedade. Certo? Então, essa é a terceira conduta que pode ser aí atribuída ao artigo 242. Vamos lá. Em relação aos principais elementos do tipo, nós vamos ter ainda a família, né, e o estado de filiação, e também a fé pública, né, na segunda hipótese de registrar filho alheio como próprio, porque há também a questão da falsidade, a questão de... pessoal, um registro que tem um conteúdo que tem essa situação, né, de que consta um filho como sendo de alguém sem ser, essa certidão ela contém uma falsidade. Certo? Essa falsidade é uma falsidade ideológica. Certo? Que é o conteúdo, né? Há uma falsidade em relação ao conteúdo do documento. Nesse caso, documento público, porque é uma certidão de nascimento. Né? Então, Cássio, esse elemento subjetivo inerente a questão de prejudicar direito inerente ao direito civil, né? Ao Estado Civil, na verdade, a meu ver, ele consta como elemento subjetivo só da terceira figura. Certo? Eu não sei como é que não lembro como é que o NUT trata isso, certo? Mas certo, você copiou o trecho dele. Eu entendo diferente, certo? Eu acho que tudo bem que é um crime com estado de filiação, mas o tipo penal não exige, certo? A supressão, a intenção de suprimir direito inerente ao Estado Civil nos outros tipos penais, né? Então, se você próprio disse na segunda hipótese que aplicava-se o parágrafo único porque a intenção era nobre, de tirar alguém da miséria. Como é que eu posso ter a compatibilidade, certo? A intenção do agente de, ao mesmo tempo, tirar alguém da miséria e suprimir direito inerente ao Estado Civil. Ou a pessoa tem uma intenção ou tem outra. Certo? Professor, mas na primeira figura de dar parto alheio como próprio, me parece ser justo, não? Ter o intuito de mudar o registro civil da pessoa? Não, a questão do registro civil só entra na segunda. Mas a questão da nobreza pode se dar também no parto alheio como próprio. Por exemplo, alguém pegar e apresentar uma criança como sendo filho seu,
com a intenção de tirá-lo da miséria, já estaria configurada a primeira hipótese. A segunda hipótese daria com formalização do registro. A meu ver, certo? É um pouco incompatível o parágrafo único com a terceira hipótese, certo? Ou seja, quem tem a intenção de suprimir um direito inerente ao Estado Civil, certo? Essa intenção é incompatível com a nobreza. Certo? Mas, em tese, poderia ocorrer também, certo? Mas essa eu não estou tentando converter ninguém ao meu pensamento. Eu penso assim, certo? Se, na sua análise, você acha que vê mais sentido na questão do elemento subjetivo específico, certo? Aplicar as três hipóteses, certo? Não vejo problema algum, desde que você fundamente, né, essa questão, e você acabou de fundamentar com a questão de esvaziar a objetividade jurídica, né, porque a objetividade jurídica é o estado de filiação, certo? Não tem problema algum. Então, a gente não está tratando de uma ciência exata, certo? O que a gente está é levantando hipóteses e para deixar vocês livres para tomarem o próprio caminho, certo? Então, fiquem à vontade. Inclusive, quando há esse tipo de polêmica, eu sugiro que veja o argumento do outro lado também, né? De quem discorda dessa posição do NUT, certo? Porque aí você vai ter mais base para fazer suas escolhas, né? Então, fazer escolhas com fundamento em apenas uma opinião, a gente acaba gerando preconceitos. Não que preconceito seja ruim, né? O preconceito ele é uma coisa que o nosso cérebro cria automaticamente para gerar atalhos, mas baseado em um único ponto de vista, fica meio capenga, né? Beleza? Mas eu entendi, e aí eu não lembrava que ele se baseava na justificativa da objetividade jurídica, né? Já que a objetividade jurídica é o estado de filiação, é válido, né, a posição. Só que não é o que diz o texto. Ele tem a posição dele, e, a meu ver, contrária ao que está expresso na lei. Valeu, cara. Obrigado aí, viu? Vimos que, quanto ao tipo... Não lembro nem o que a gente estava vendo, qual era elementar. Vimos que ele tanto é um tipo misto cumulativo quanto alternativo, né? Então, nas três hipóteses, nós temos o verbo dar como parte suposto, registrar como registrar filho alheio como próprio, e ocultar e substituir os dois verbos que são alternativos em relação à terceira hipótese. E quanto ao sujeito ativo, a gente viu que a primeira hipótese é crime próprio, somente a mulher pode praticar, enquanto que as demais figuras, qualquer pessoa pode praticar, sendo crime comum. O sujeito passivo é o Estado, né, porque nós temos aí a proteção a vários bens jurídicos, né? Então, temos a proteção não só ao estado de filiação, mas também a questão da veracidade dos registros civis, né? Especificamente os registros de nascimento. E como elemento subjetivo, nas duas primeiras condutas, o dolo, independentemente de qualquer finalidade, fazendo a ressalva aí que o Cássio fez sobre a posição do NUT, né? Que o NUT tem a posição de que nas três hipóteses cabe essa finalidade específica, certo? Vimos também que há uma figura privilegiada e perdão judicial, ou seja, o parágrafo único tem dupla natureza jurídica, sendo reconhecido o perdão judicial, mesmo a redação do parágrafo único, mesmo ela trazendo, né,
o juiz pode, na verdade, é um direito subjetivo do réu, então ele deve. Então, havendo a reconhecida nobreza, ele deve optar ou por aplicar a pena mais benéfica, né? Ou seja, o privilégio, ou a causa de extinção de punibilidade, que é o perdão judicial. No 243, pessoal, né, que é o próximo artigo, a gente tem um crime chamado sonegação de estado de filiação. Então, vamos lá. Deixar em asilo de expostos ou outra instituição de assistência, filho próprio ou alheio, ocultando-lhe a filiação ou atribuindo-lhe outra, com o fim de prejudicar direito inerente ao Estado civil. Então, nós vamos ter uma conduta muito parecida, pessoal, muito parecida com a parte final do 242. Né? Então, o 242 é ocultar ou substituir o recém-nascido, certo? Com essa finalidade específica de prejudicar direito inerente ao Estado civil. Certo? Vou fazer uma perguntinha aqui de prova. Em relação à classificação desse crime quanto ao sujeito ativo, esse crime é próprio ou comum? Questão 47 da AV1. Temos já uma opinião do Júlio dizendo que é comum, do Felipe também dizendo que é comum. Vocês estão certos. O Cássio também. Por quê, pessoal? Porque aqui diz deixar em asilo de expostos ou outra instituição de assistência, filho próprio ou alheio. Obviamente, se o 243 tivesse a expressão só filho próprio, esse crime seria próprio porque somente os pais poderiam praticar a conduta, mas ele traz próprio ou alheio. Então, não é exigido que o filho seja da pessoa que abandone. Então, pode, por exemplo, serve o mesmo exemplo, né? O irmão abandona o outro para restar como o único herdeiro da família. Então, ele está praticando a conduta com o fim de prejudicar direito inerente ao Estado civil. Algumas observações devem ser feitas para que a gente possa elaborar, né, tecer uma diferença entre o artigo 242, parte final, e o 243. Então, nada melhor do que a gente fazer uma comparação. Aqui eu tenho uma tabela comparativa em que tem duas colunas. A primeira coluna é o crime do artigo 243, sonegação do estado de filiação, e a segunda coluna é a parte final do 242, a supressão ou alteração de direito inerente ao estado civil de recém-nascido. Nessa tabela tem 3 linhas. Essas 3 linhas, a primeira é a conduta, a segunda, o local do abandono, e a terceira, a finalidade da norma. Isso vai diferenciar os dois crimes. Então, quanto à conduta do 243, fala em abandonar filho. Então, é qualquer criança ou adolescente. Certo? Já a parte final do 242 em relação à conduta, aliás, a conduta seria substituir ou ocultar recém-nascido. Então, para a parte final do 242, é exigido que ele seja recém-nascido. Não há uma definição clara do que vem a ser recém-nascido. Então, existem autores que falam no primeiro mês de vida,
outros autores até a amamentação, esse é bem exagerado, né? Porque enquanto amamenta, tem criança com 2 anos de idade que ainda mama, né? E tem autores que falam da queda do cordão umbilical, certo? Então, nós não temos uma definição precisa em relação a isso, do que vem a ser recém-nascido. O fato é que a parte final do 242 traz especificamente a expressão recém-nascido, enquanto, como o crime do 243, traz a questão dele ser filho. Então, vai ser criança ou adolescente não tendo a necessidade de se enquadrar como recém-nascido. A outra linha da nossa tabela de diferenciação é o local do abandono. Porque o artigo 242, parte final, ele não traz o local, né? Ele ocultar ou substituir a expressão que usa. Então, pode ser qualquer local. Enquanto que o 243 fala em asilo de expostos ou instituição de assistência. São os orfanatos, né, pessoal? Então, quando se fala em asilo de expostos, o legislador está falando de orfanato, certo? E a outra diferença, né, que especificamente nós vamos ter em relação ao artigo 243 e a parte final do 242, é que, especificamente, né, aqui do 243, há uma previsão da punição mais direta em relação ao próprio abandono, no que se refere à afetação do próprio estado de filiação. Enquanto que na parte final do 243, como fala em ocultar ou substituir, é mais direcionado a punir aquele que quer suprimir esse direito inerente ao Estado civil. Como, por exemplo, nos exemplos que eu citei, né, o direito sucessório, certo? Então, só o cuidado, né, para não confundir o 243 com a parte final do 242. Uma outra pergunta, pessoal, que um aluno do horário AB fez é se era possível utilizar parágrafo único do 242, né, se essa situação comportasse nobreza para aplicação de um privilégio ou de um perdão judicial. A resposta só pode ser negativa, né? Não. E isso não vale só para esse tipo penal, né? Então, é posição pacífica no STF em que você não pode fazer tipos penais híbridos. Então, eu não posso pegar parte de um tipo penal com a parte de um tipo penal e fazer meio que um Frankenstein, né? Um pedaço Porque se eu pego, por exemplo, e aproveito o parágrafo único do 242 e do 243, essa atividade ela não é jurisdicional, ela é legislativa. Eu estou criando uma nova lei. Então, o fundamento desse posicionamento do STF em relação à impossibilidade de você aproveitar pedaços, né, de um artigo em outro é exatamente o fundamento no princípio de separação de poderes, pois o judiciário estaria criando uma nova norma, o que não é possível, certo? Então, não. Mesmo porque é até difícil de se imaginar, vocês podem até imaginar, eu não consigo vislumbrar, pelo menos agora, uma situação que justificaria um ato de nobreza na prática do artigo 243, né? Abandonar um filho, né? A não ser, por exemplo, a pessoa está numa situação de extrema penúria, miséria e acha que ela vai ter mais chance num orfanato do que no seu próprio lar, né? Aí poderia se reconhecer a questão da nobreza, o que me vem à cabeça agora.
mas mesmo assim não poderíamos fazer essa questão do aproveitamento do perdão judicial, exatamente por estarmos criando norma nova. Tranquilo? Dúvidas? Lamentações? Conselhos amorosos? Tá tranquilo, professor. Tá, né? Então, se tiver qualquer problema, desde que não seja pedir dinheiro emprestado, pode falar. Ah, Gisele está com fome. Aí esse aí também eu não posso resolver, porque eu também estou. E também não temos tecnologia para transferência tem como pedir, né? O iFood, né? E o Cássio está precisando só disso, Cássio. Tá bem, hein? Tá precisando só de 2.000. Então, eu te disse aqui o que eu estou precisando. Mas vamos lá, deixamos nossas dívidas de lado, né? A questão de depositar 89.000 na conta dá problema, Beatriz. Certo? Depois a pessoa tem que explicar, certo? Aí depois, quando for lá no artigo 288A, certo? Que é a gente vai tratar dos crimes contra a paz pública, que é o crime de milícia privada, a gente pode até voltar no assunto do depósito dos 89.000. Na verdade, Muito interessante, viu, professor? Vamos estudar isso aí. Na verdade, foram 93.000, viu? Você está desatualizado. Desculpa, professor, desculpa. E quanto aos conselhos amorosos, a gente dá no particular, certo? Vocês chamam no particular, que eu aconselho a vocês, porque eu tenho muita experiência, eu já casei 2 vezes, né? Ou pelo menos em casar eu já tenho experiência. Como diria Chicanísio, né, que casou 6 vezes, casar é muito bom. O ruim é permanecer casado, né? Ninguém pode ficar falando essas besteiras não, porque fica gravado, né, pessoal? Vamos voltar aqui para a aula. Depois minha chefa vai escutar minha aula e ver isso, né? Ela vai querer os conselhos amorosos também. Mas vamos deixar de lado. Vamos voltar aqui, que a gente já encerrou esse capítulo, certo? E aí eu vou apenas iniciar o capítulo. Parece que tem muita gente com problema amoroso aqui, né? Que o que tem aqui na lista do chat que se animou com o assunto, eu acho que eu vou ter trabalho, viu? Eu vou ter trabalho. E o pessoal aí do semestre passado, né, pessoal, sabe da história do... Como era o nome do grupo? Relax, né? Quem é que era do Relax aqui? Tem alguém que era do grupo Relax aqui? Para o pessoal que é só desse semestre não ficar voando, foi o seguinte. Começou um entreveiro, certo? Uma discussão no grupo oficial da disciplina, porque alguns alunos reclamavam que esse povo aí que está dizendo que o grupo era show, ficava conversando conversas aleatórias. Aí, para não ter a briga, eu tive que criar um grupo só para conversar besteira e deixar o grupo só para conversar sobre a disciplina, né? Mas o grupo Relax tinha mais participação do que o grupo oficial da disciplina. A gente conversava muito no Relax, né? Qualquer hora do dia e da noite. Eu praticamente não durmo, né? Eu estou acordado desde as 2 horas da manhã, certo? Mas vamos lá, voltar aqui depois a gente conversa sobre isso. A gente vai dar início agora, pessoal, ao... Deixa eu consigo me concentrar de novo, né? Que vocês são terríveis. Destruíram minha concentração.
A gente vai dar início agora aos crimes contra a assistência familiar, certo? São só 4 crimes e são os chamados crimes de abandono. Só dá início porque só o 244 dá quase uma aula inteira. Então, introduzindo aí ao capítulo, a gente tem que nós vamos ter a proteção à assistência familiar, certo? Nós vamos ter essa assistência, pessoal, é a obrigação que há entre cônjuges e intergeracional, certo? Entre pais e filhos, filhos e pais. E essa proteção, né, chamada assistência familiar, ela vai desde o artigo 244, que é o chamado abandono material, aí, em seguida, o artigo 245, que seria a entrega do filho à pessoa inidônea, em seguida, o artigo 246, o abandono intelectual, e em seguida, o 247, o abandono moral. Assim como os demais capítulos desse título, nós vamos ter uma ancoragem constitucional, né? Ou seja, uma base constitucional para essa proteção da assistência familiar. Então, a gente pode citar, por exemplo, os artigos 226, 227, 229 da Constituição Federal. Lá a gente vai ter essa questão constitucional de proteção, né, de assistência entre cônjuges e intergeracional. Ok? Quanto ao primeiro dispositivo, eu vou fazer algumas observações que são genéricas e aí a gente vai parar porque a discussão aqui é grande, certo? E em relação ao abandono material, há uma íntima ligação com o direito civil e a gente tem que deixar bem claro o que é do alcance do direito civil e o que é do alcance do direito penal, certo? Considerando o direito penal como direito subsidiário. Então, primeiro, eu já expliquei para vocês, né, revisei com vocês o que vem a ser um tipo penal múltiplo, né, aquele que tem mais de um núcleo, e expliquei o que seria um múltiplo alternativo ou múltiplo cumulativo. Então, já adianto que esse tipo é um tipo penal múltiplo cumulativo, né, se vocês observarem a redação, né, vou ler só para a gente poder ter a ideia. A gente vê que são 2 condutas distintas, né? Então, a primeira conduta seria deixar, sem justa causa, de prover a subsistência do cônjuge ou de filho menor de 18 anos, ou inapto para o trabalho, ou de ascendente inválido ou maior de 60 anos, não lhes proporcionando os recursos necessários, ou faltando ao pagamento de pensão alimentícia, judicialmente acordada, fixada ou majorada. Nesse momento tem um ponto e vírgula. Aí segue, outro verbo, deixar, sem justa causa de socorrer descendente ou ascendente, gravemente enfermo. Então, nós temos 2 vezes o verbo deixar, certo? Separados por ponto e vírgula, e que traz como consequência a classificação desse tipo penal como múltiplo alternativo. Outra observação importante, que também é a revisão do penal 1. Então, vocês lembram que no penal 1 foi ensinado a vocês que a gente tinha crimes que eram comissivos e tinham crimes omissivos. Dentro da classificação de crimes omissivos, nós tínhamos crimes omissivos próprios e crimes omissivos impróprios. Os crimes omissivos impróprios são aqueles que podem ser praticados tanto por uma conduta comissiva quanto por omissiva. Então, por exemplo, o homicídio, matar alguém. Eu posso matar alguém à facada. É uma ação. É um crime comissivo. Mas eu posso matar alguém por a falta de uma ação, por uma omissão. Então, uma mãe, por exemplo, que deixa o filho morrer de fome, ela pratica homicídio por omissão. Como a omissão aí não é a conduta prevista no tipo penal, essa omissão é imprópria.
Pois a omissão própria é aquela conduta que é prevista no próprio tipo penal. Então, é aquele crime que só pode ser praticado exclusivamente por omissão. Então, como eu tenho aqui o deixar, né, duas vezes, e esse deixar se refere a fazer alguma coisa, né, deixar de prover a subsistência, deixar de socorrer, né, nós temos um crime que é omissivo próprio. E aí, em relação a crimes omissivos próprios, pessoal, cabe uma regra geral das poucas que a gente pode colocar como não cabendo exceção, que é em relação à possibilidade de haver tentativa. Então, em crimes omissivos próprios, não cabe tentativa. Porque se a conduta deixar de fazer alguma coisa, não tem como tentar deixar, né? Ou ela faz ou não faz, certo? Então, essas são as observações genéricas sobre o artigo 244, que a gente vai tratar de maneira pormenorizada no nosso próximo encontro, que é quinta-feira. Vou pedir para vocês digitarem a matrícula aí no chat para fazer o registro de frequência. Assim que vocês terminarem, eu desligo a gravação e aí aqueles que tiverem algum questionamento, dúvidas, perguntas aleatórias ou de qualquer outro assunto que eu possa responder, fiquem que eu estarei disponível até um pouco mais. Ok, pessoal? Eu vou parar a gravação e para vocês ficarem mais à vontade para questionarem.